Bárbara, muito bem-vinda. E o que a Bárbara vai fazer com a gente? A Bárbara vai primeiro falar o que são wallets, qual a importância disso para o blockchain. Pô, mas eu nem sei o que é blockchain, para que eu vou aprender primeiro uma carteira? Porque a gente usa isso muito. Então a gente precisa começar com isso e depois de você ter essa experiência prática de instalar a sua carteira, de usar, transferir ethers de uma carteira para outra, a gente vai fazer algumas interações, aí sim a gente vai começar a entender o que é blockchain, o que está acontecendo. Mas eu quero fazer com que vocês tenham a maior parte prática possível. Então é para ter pouca teoria e aprender mais fazendo as coisas, tá bom? Bárbara, bem-vinda. Olá, obrigada, Solange. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu pude conversar com alguns de vocês ali na frente, mas depois quero também ter tempo para conhecer todos vocês. Como a Solange disse, eu vou estar contando um pouco sobre o que são as carteiras, o que é o MetaMask, e podem ficar tranquilos que vai ser pouca teoria e bem mão na massa. Para quem já conhece, já está mais por dentro, não se preocupem, vai ser bem rápido e tranquilo também. Mas primeiro de tudo, para vocês me conhecerem um pouquinho, meu nome é Bárbara Charchit, eu sou gerente de produto sênior no MetaMask. Eu entrei em cripto no meio de 2017, sou formada em engenharia química, então completamente fora da tecnologia, né? Realmente caí de paraquedas aí. Mas eu descobri que tem gente que é engenheiro de pesca e tá aqui também, eu super curti. Então, ninguém se sinta um peixinho fora d'água, todo mundo aqui já foi um peixinho fora d'água em algum momento, né? E eu tive minha própria startup de blockchain. A gente faliu como muitas outras startups, né, também não deu certo. Foi quando eu conheci a Solange no Vale do Silício, como ela comentou, eu ainda estava com a minha startup na época. Depois eu voltei pro Brasil e comecei a trabalhar pro MetaMask. Estou lá desde novembro do ano passado. E aqui presente hoje também tem o Jordan e a Ariella, que são do time do MetaMask também. Eles são americanos e só falam inglês, mas eles vão estar aqui também à vontade. Podem chamar ele, pedir para explicar alguma coisa, tirar uma dúvida. Fiquem à vontade de acionar eles também. Então, sem mais delongas, eu vou começar. Na verdade, primeiro, só para ter uma ideia aqui de todo mundo, primeiro, quem é do Rio de vocês? Legal, vai ser gente daqui, vai ser gente de fora também, muito bacana. E quem já tem uma carteira, já usou? Levanta a mão. Boa! Que máximo! Bastante gente por dentro, boa. E para quem não tem, nunca usou, tá caindo de paraquedas, fiquem tranquilos que essa nossa conversa aqui é justamente para nivelar e a gente poder partir para as partes mais avançadas na sequência. Então, só um pouquinho do que a gente vai fazer nos próximos 20, 30 minutos. Eu vou dar um overview, só uma contextualização, né, do que é a web descentralizada. Depois, passar rapidamente sobre o que é uma carteira, porque você precisa de a carteira MetaMask, e a gente vai em mãos à obra instalar. E aí eu recomendo que até, inclusive, todo mundo que já tem uma carteira instale também e siga esse fluxo, porque você nunca deve usar a sua carteira que você usa para os seus fundos de verdade como uma carteira de teste que você vai usar para desenvolver e durante o bootcamp. Mas eu volto nisso daqui a pouco. E depois eu vou compartilhar links de onde a gente pode continuar conversando também. A gente adora escutar o que nossos desenvolvedores estão aprendendo, estão construindo. Então, o time todo de MetaMask gosta de estar bem disponível para vocês. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, bem-vindos à web centralizada. Tem uma grande diferença do sistema tradicional, né, que a gente está acostumado, tanto da Web 2, da Web 2, quanto também até da nossa sociedade, né, de como a gente se organiza. O que a gente está acostumado hoje é que sempre tem alguém, um poder, né, central, que está ali autorizando as pessoas a usarem aquele sistema, então seja o governo e os cidadãos ali fazendo parte e bolando, né, uma série de leis que devem ser cumpridas, ou se a gente pensar na internet mesmo, né, tem uma empresa ali por trás que tem um servidor onde ela deixa com que as pessoas criem login, ela pode tirar acesso a essas pessoas da plataforma também. E a web descentralizada vem justamente numa oposição a isso, né? Esse é um formato muito interessante de se ter, mas em alguns momentos da história a gente viu que concentrar o poder em uma pessoa só, ou que uma organização, uma pessoa, uma organização, um país tenha todo esse poder,
pode ser algo perigoso. E essa pessoa pode tomar decisões que nem todo mundo concorda. E o que acontece? Você não tem poder para lutar contra isso. Então, muito a base, o princípio da Web3 está em ter esse poder distribuído para todo mundo. Você é dono dos seus próprios fundos, dos seus próprios, da sua própria carteira, da sua própria conta bancária. E ninguém é capaz de tirar, de te censurar, de restringir acesso a esses fundos de você, né? Então, eles têm aqui um pouquinho dos valores da web descentralizada, então a descentralização, autossoberania, resistência à censura, não precisar pedir permissão para usar a plataforma, não precisar confiar em todas as outras pessoas com quem você está interagindo, e privacidade também, né? Não precisar se identificar para precisar usar a tecnologia também. Então, feita essa introdução, vamos falar um pouquinho sobre carteiras, né? O que é uma carteira, para quem não conhece? Ele é basicamente o gerenciador das suas chaves para usar essa web descentralizada. Você vai precisar de uma carteira para interagir com o blockchain, para criar uma conta ou mais contas no blockchain, para constar seu saldo de criptomoedas, acessar, movimentar elas, transferir, colecionar e negociar NFTs, que está super na moda hoje em dia, a gente escuta isso em todos os lugares, então você vai precisar de uma carteira para isso também. Assinar mensagens no blockchain, enviar transações, você também vai precisar assiná-las. E interagir com, acho que o que está todo mundo aqui para construir, né, que são aplicações descentralizadas e contratos inteligentes. Então você também vai precisar de uma carteira para interagir com eles. Mas eu mencionei, né, que a carteira cuida dessas suas chaves, mas que chaves exatamente são essas? A gente tem dois tipos de chaves, que essas duas chaves juntas formam o que a gente chama de conta. E uma delas é a chave pública, e como o próprio nome sugere, ela pode ser pública. Você pode divulgar ela para quem está sentado do seu lado. Outras pessoas podem ficar sabendo e isso não compromete sua conta de jeito nenhum. Você pode fazer uma analogia como o número da sua conta bancária no seu banco que você tem hoje. Se alguém ficar sabendo, não tem nenhum problema, ele não vai conseguir acessar seus fundos, movimentá-los. E tem a chave privada, que é exatamente o oposto. Quem tem a chave privada é o dono dessa conta. Então, se a pessoa que está do seu lado ficar sabendo sua chave privada, ele é tão dono dessa conta quanto você e pode movimentar os fundos, tirar de lá e tudo mais. Então, é como se fosse a senha do seu banco. Você nunca, jamais deve compartilhar sua chave privada. Mas você realmente não precisa se preocupar tanto com essas chaves, porque esse é o papel da carteira. A carteira vai estar cuidando dessas chaves para você e os dois conceitos que você realmente deve se preocupar são esses dois: o endereço e a frase secreta de recuperação. E eu vou explicar isso mais um pouquinho. O endereço, esse sim, é uma analogia mais certa para o número da sua conta bancária. É como as pessoas podem se encontrar no blockchain, elas podem enviar fundos para vocês, enviar um NFT para vocês, pedir para vocês assinarem uma transação. Então, e cada conta tem um endereço. Toda vez que você criar uma conta, ela vai ter um endereço que você vai poder compartilhar com as pessoas se você quiser ou não. Ele é gerado, a chave pública é usada para gerar justamente esse endereço que você vai compartilhar e vai aparecer na sua carteira. E um conceito super, super, super importante, que é a frase secreta de recuperação. Ele é tipo uma chave mestra. E até eu estava conversando com o Jordan ontem e ele me falou, eu gosto de falar que ele é tipo assim, a sua chave de casa. Se você entregar a sua chave de casa para alguém, você tem que esperar que sua casa não vai ter mais televisão quando você voltar, não vai ter mais geladeira, não vai ter fogão, computador, nada. Então é exatamente isso. Se alguém ficar sabendo da sua frase secreta, você, enfim, corre muitos riscos de ter perdido seus fundos, você precisa criar uma nova carteira, transferir tudo que você tinha de lá imediatamente. E essa é uma frase que a carteira vai te dar assim que você entrar na carteira. Quando você começar a criar a carteira vai te falar, aqui estão sua frase secreta de recuperação, cuide muito bem dela. E essa frase é um conjunto de 12 palavras. Em algumas outras carteiras é uma sequência de 24 palavras, mas isso não é tão relevante. E só para frisar, nunca, jamais, em absolutamente nenhuma hipótese, compartilhe sua frase secreta de recuperação. Então, até que, antes de eu entrar um pouquinho na matemática e
até que tudo bem, alguém quer que eu volte em alguma parte, tirar alguma dúvida. É bem para ser uma conversa, então fiquem à vontade de me interromper também. Oi. Só para dar uma adendo, então, o endereço tem mercado público e mercado privado. Sim. Um conjunto de uma chave privada e uma chave pública formam uma conta, toda conta tem um endereço. Boa. Essa é uma coisa que eu acabei não entrando um pouco para não trazer muitos conceitos à tona. Não, mas é perfeito. Vamos abrir um parênteses aqui. Existem, de fato, diferentes tipos de carteiras também. Existem carteiras que a gente chama de carteiras quentes, que elas têm conexão com a internet. Então, elas têm um risco maior de ter algum vazamento dessa frase secreta poder ser vazar e ficar exposta, né? E se você quer ter um nível de segurança maior ainda, você vai para uma carteira que a gente chama de fria, que é uma carteira que não tem conexão nenhuma com a internet, fica offline e normalmente tem formato de pendrive, você conecta no seu computador e tem ainda um nível mais ainda de que é uma carteira que nunca jamais se conecta com a internet mesmo. Você usa ela através de QR Code se comunicando com o seu aparelho. E essa é a única comunicação que existe para realmente ficar super protegido dessa frase secreta de segurança. Mas, e quem quiser saber mais, a gente pode falar mais sobre isso depois. Só não quero trazer muitos conceitos e acabar confundindo. Mas até a palestra que vocês vão ter da Ledger vai ser ótima para aprender um pouco mais dos outros tipos de carteira. Esse risco que você comentou é um risco tecnológico ou um risco do complemento que está usando? Os dois. Pela minha experiência, a experiência de todo mundo, a maioria dos vazamentos que acontece é comportamento. E até os ataques de pessoas que querem conseguir acessar os pontos de alguém é muito engenharia social. É muito mais engenharia social do que, de fato, hackear localmente. Mas também acontece. Bastante. E tem até um caso de engenharia social muito bizarro que eu posso compartilhar depois. Uma thread no Twitter, bem interessante. Você coloca no link. Vou pôr no thread. Mas vamos lá, então. Vou seguir sobre a carteira MetaMask, que, como eu comentei antes, é onde eu, o Jordan e a Ariela trabalhamos. Ela é a carteira mais usada na web descentralizada. Costuma ser a primeira carteira de todo mundo, é recomendada por muitas aplicações descentralizadas. A gente tem mais de 30 milhões de usuários mensalmente ativos e a gente vem crescendo exponencialmente. Acho que há um ano atrás eram 5 milhões de usuários e a gente já está mensalmente ativos e a gente já está em 5. Nós somos multiplataforma, então a gente vai recomendar para vocês instalarem no computador de vocês, mas a gente também existe no celular, então vocês podem também instalar no celular de vocês, se vocês quiserem, para outros usos. E a gente oferece um jeito fácil e seguro de desconectar as redes de blockchain. E um detalhe super importante que eu vou voltar a frisar de novo quanto à segurança é que nós somos uma carteira não custodial. Isso significa que o usuário é dono da sua própria conta, que eu comentei que é um dos valores da web descentralizada, né? E aí eu vou entrar só um pouquinho mais dentro do que isso de fato significa e depois a gente já vai para a mão na massa instalar. Pode perguntar. Se a MetaMask é uma carteira gratuita para a gente usar, se a MetaMask é uma carteira para a gente usar, como que a MetaMask faz dinheiro para a gente? Essa é uma ótima pergunta. A MetaMask, de fato, eu não comentei isso, mas ela é gratuita para você instalar, para você usar. A gente não cobra nenhuma taxa para você enviar transações, receber transações, ter seus fundos lá. E, de fato, até para quem estiver usando pela primeira vez, aparece uma taxa quando você estiver enviando transações, que é a taxa da própria tecnologia de blockchain. Mas a gente entra no detalhe depois. O nosso modelo de negócios é que a gente tem algumas features onde a gente tem uma taxa da MetaMask. E hoje, a principal delas é a swaps. Você pode converter criptomoedas dentro da própria carteira. Então, você não precisa ir para uma aplicação centralizada para fazer isso, você não precisa ir para uma corretora para fazer isso. Na própria carteira, você tem a opção, quero converter Ethereum para o USDT, o criptodólar, né? E aí você pode fazer isso com uma segurança que o time da MetaMask garante, que é seguro usar aquele protocolo. E a gente busca as melhores taxas de todas as aplicações descentralizadas de conversão de criptomoedas, agrega elas e
garante que encontrou para você o melhor preço, né? Então, para esse serviço específico, a gente tem uma taxa que a gente cobra, e aí é da onde vem a nossa receita. E o outro lugar onde a gente tem uma taxa é na compra de criptomoeda diretamente da sua moeda local. Então, isso é feito por um parceiro nosso, por uma série de parceiros nossos, e aí também tem uma pequena taxa do MetaMask que incide ali também. Mas para os usos mais genéricos e comuns, é 100% gratuito. Então, entrando um pouco na parte da MetaMask ser não custodial, como eu comentei, um valor é alta soberania, então significa que os usuários são 100% donos da sua conta. Então, o que eu comentei aqui são as informações sensíveis que você tem que guardar só para você e nunca compartilhar com ninguém, que são as chaves privadas e as frases secretas de recuperação. Elas ficam encriptadas localmente no aparelho de vocês. Então, se você instalou o MetaMask no seu computador, a sua frase secreta e chave privada vão ficar encriptadas ali e só existem ali. Elas nunca vão para o servidor do MetaMask e tem um backup lá. E isso é uma ótima coisa, porque isso garante que a gente, MetaMask, nunca vai ter acesso, de fato, aos seus fundos sob hipótese alguma e também nunca vai poder censurar o uso de vocês desses seus fundos. Se vocês têm sua frase secreta de recuperação, vocês são donos dos fundos e vocês podem usar esses fundos e as suas contas que vocês criaram, inclusive em outras carteiras. Se vocês decidirem que a MetaMask não atende mais o desejo de vocês podem usar em outro lugar também. Então isso garante que vocês são realmente donos de tudo que está ali. E o que é incrível, é super poderoso para o usuário, mas também é uma baita responsabilidade, no sentido de que se você não fez um bom trabalho em anotar sua frase secreta de recuperação, guardar ela cuidadosamente e você perder ela e perder acesso ao computador onde você instalou o MetaMask, a gente não pode fazer nada para te ajudar também. Então, é um baita poder de que você é 100% dono, mas é uma grande responsabilidade de que você tem que realmente cuidar muito bem da sua frase secreta e tratar aquele pedacinho de papel que você usar para escrever ou aquele gerenciador de senhas que você usou para salvar como o equivalente em dinheiro do que você tem na sua carteira. Então, trate ele muito bem cuidado. Bom, e aí agora é parte prática. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida antes da gente começar? Acho que um microfone só. O endereço fica na rede, por isso que pode ser compartilhado, é por isso? O endereço é público. É uma informação que, quando você cria ele, a partir do momento que você faz sua primeira transação, primeira movimentação, ele vai existir na blockchain, que é vou chamar de banco de dados públicos. A Solange vai falar sobre mais a tecnologia em si daqui a pouco, logo depois de mim. E aí vocês vão perceber. E todo mundo, uma vez que você divulgar para alguém esse endereço, essa pessoa pode acompanhar tudo que você está fazendo no blockchain. É realmente uma rede transparente. Então, isso não dá acesso a ela para nenhum dos seus fundos, mas a pessoa pode ver, tipo, ele comprou NFT e agora ele comprou essa tal criptomoeda. Pode falar. O endereço recebe envio. É como se fosse sua identidade digital no blockchain. Fica tudo associado ao seu endereço. Mas você é capaz de criar mais de um endereço também, mais de uma conta, e usar para atividades específicas, justamente para você não consolidar tudo em uma e ficar exposto se você achar que pode afetar a sua privacidade. Uma pergunta. Um segundo. Pode terminar aqui depois. Se dá para chegar. Se você usar um primeiro endereço, tá, deixa eu repetir. A pergunta dele foi se eu criar e usar várias contas justamente para garantir minha privacidade, se alguém consegue conectar uma conta a outra. E sim, se você usar de fato, tipo, da conta 1 vou enviar para a conta 2, todo mundo vai ver que esse dinheiro foi enviado e pode suspeitar que as duas estão relacionadas. Mas tem jeito e protocolos para você conseguir usar as duas completamente separadas. E isso de fato é uma coisa que muita gente usa para garantir a privacidade, não poder ser rastreado. Tem uma pergunta aqui. Oi, quem queria perguntar aí ao microfone?
Não, uma pergunta meio imbecil, mas só para esclarecer. Eu tenho, na verdade, uma wallet, tá? E aí tô aqui com a frase de recuperação. Eu devo ter feito a pior coisa do mundo, que foi tirar uma foto no meu celular. Né? Então, já pronto, falei. Agora, eu estou tentando agora conectar aqui o trem aqui no meu computador, que não é meu, que é da minha esposa. Pergunta básica. A frase de recuperação, as palavras, bota espaço entre elas ou bota sequencial? Bota espaço entre elas. Bota espaço, tá bom. Pronto. Não, adorei. Não, mas deixa eu... Não, eu vou... Vai. Tem muita coisa legal. Daqui a pouquinho, gente, a gente pega algum endereço nosso de carteira e compartilha aqui, mostra para vocês as transações e tal. Isso vai ser super fácil de fazer. Aí, eu realmente adorei as perguntas do nosso amigo. Pergunta idiota é aquela que a gente não faz, tá? Toda outra pergunta é válida e alguém aprende com isso. Tá? Isso é super importante. E essa coisa assim de bater foto, de copiar. Olha, de verdade, na carteira que você tiver dinheiro, de verdade, muito dinheiro, tá bom, não faz. Mas nas carteiras que a gente está fazendo de teste para lá e para cá, bate foto, faz o que você tiver que fazer agora para você aprender. Tá? E tenha consciência que depois na sua carteira de verdade, aí, se você passar aquelas 12 palavras para outra pessoa, qualquer um que souber isso pode pegar o dinheiro que está lá dentro. Tá? Mas para aprender, às vezes eu crio seed nova, né, essa frase nova, e coloco no tag, gente, porque a gente está aprendendo. Tá? Então a gente tem que aprender, de preferência a gente vai usar testnets aqui, que são redes que o dinheiro, que o Ether não vale nada, e é assim que a gente aprende sem gastar, e aí de uma maneira aí prática realmente para tudo. Perfeito. Eu concordo 100% com tudo que a Solange falou. E super recomendo uma nova carteira e uma nova 12 palavras para se tiver fundos de verdade. E também, só de curiosidade, o Jordan tem uma história muito boa que ele escreveu no blog uma vez, de quando ele estava usando ele usou a carteira dele de verdade. Não, na verdade, ele usou a carteira de teste dele, que ele usava justamente que nem ele vai fazer hoje, para comprar NFTs de verdade. E a carteira dele ficou refém, porque acabou vazando. Como era uma carteira de teste que você tratava, tipo, não precisa dar tanta segurança, só uma carteira de teste. Acho que ele ficou com 2 NFTs presos na carteira. E quem teve acesso, aquelas 2 palavras, criou um bot que sempre que você mandava dinheiro para a carteira, ele mandava para a carteira do dono do bot. Então ele não conseguia transferir os NFTs de fora da carteira de jeito nenhum. E fez uma mega operação no blockchain, super hard para conseguir extrair e recuperar esses NFTs. Então tem boas histórias aí de guerrilha, de carteiras de teste sendo usadas para fundos de verdade sem querer, então é uma atenção que vocês têm que ter de fato. Mas muito obrigada pelas perguntas. E então, para a parte mão na massa, o que a gente vai fazer? Instalar o MetaMask, criar 2 contas diferentes lá dentro, adicionar as redes de teste, que como a Solange comentou, a gente vai usar redes de teste hoje, que são redes que funcionam igual ou muito semelhante à principal rede do Ethereum, mas não tem nada de valor lá dentro. A gente vai usar Ethers, né, dessas redes, mas eles valem um total de R$0, $0. Então, se a gente perder eles, gastar eles demais, não tem problema nenhum. Então, a gente vai pedir esses fundos e receber eles na nossa conta e depois transferir os fundos como as primeiras atividades para todo mundo que tá aqui. E eu vou fazer o mesmo passo a passo aqui no meu computador, a gente vai fazendo junto. E é para vocês irem parando, não entendi por que a carteira não pedindo isso, pode parar para fazer perguntas. E chamar todo mundo, todas as outras pessoas também para ajudar, como a Solange falou. Tem os monitores, tem Jordan e Ariela também estão disponíveis para ajudar. Então, bora lá, pessoal. Eu vou pedir para vocês irem para o site da MetaMask, que é metamask.io. Já está no pad. Olha só, Solange muito eficiente. Então, eu vou fazer a mesma coisa e também vou abrir o site da MetaMask. Vou até traduzir para o português aqui. Todo mundo no site? Agora a gente vai baixar, clicar aqui em baixar agora. E você pode instalar no seu navegador favorito, né? A gente funciona como uma extensão do Chrome, do Edge, do Brave
e do Firefox. Então fiquem à vontade para instalar no navegador que vocês quiserem. Eu vou instalar aqui no Chrome. E aí ele vai pedir uma confirmação, né? Você quer autorizar o MetaMask, vocês autorizam. E aí eu vou parar aqui nessa tela só para garantir que todo mundo vai chegar nesse caso também. Lembra que você pode chamar um dos monitores ou pedir ajuda para o amiguinho do lado e a gente só vai para frente quando todo mundo estiver fazendo. Então ajude o seu amiguinho do lado. Tem uma pergunta ali, tinha uma pergunta do lado de cá também, não tinha antes? Foi a dele, tá? Sua pergunta. Peraí, espera o microfone. Eu já conectei a minha wallet pessoal alguma vez nesse notebook e essa tela de bem-vindo não aparece para mim. Como que eu criei uma conta disso? Ah, sim. Você já tem o MetaMask instalado no seu... Sim, já tinha. O que eu recomendo é, como eu comentei, não é seguro você usar a sua carteira pessoal para o que a gente vai fazer aqui esse final de semana. Então eu recomendo você instalar uma ou outra. E aí como você vai conseguir fazer isso? Uma opção é usando outro navegador, se você tiver, ou criando uma conta no seu navegador diferente. Tá bom. Você tem mais de uma conta no mesmo navegador? Eu tenho 2 navegadores. Senão você pode... Eu estou usando o Brave e eu posso usar o Google Chrome. Ah, tá, perfeito. E também o Brave e o Google Chrome você pode só criar uma segunda pessoa aqui. Ah, tá. E aí você instala nessa segunda pessoa. Beleza. Oi, tudo bem? Sim. Eu criei uma conta nova, usando a extensão do Google Chrome mesmo, mas não apareceu a opção de salvar chaves privadas. Já não criei a conta nova. Onde que eu vejo chaves palavrinhas? Você não recebeu a frase secreta de recuperação? Criar nova conta, Ah, tá. nome. Você também já tinha a carteira instalada? Já tinha. E é uma carteira de testes ou é uma carteira pessoal? Não, é a carteira pessoal. Eu vou recomendar a mesma coisa. Não usa a carteira pessoal porque a gente vai fazer esse final de semana. E aí, uma sugestão é vir aqui e criar um novo usuário no navegador que você está. E aí você Posso pode dar fazer o outra teste. sugestão também, Pode. Bárbara, que eu faço muito? Se você tem as suas 12 palavrinhas, ou se você pode mostrar para eles, se você está numa carteira de teste, mostre para eles como é que eles copiam as 12 palavras deles. E aí, normalmente eu faço logout e crio uma carteira nova ali. Ou importo uma frase nova, alguma coisa assim. Mas eu acho mais fácil criar usar um navegador diferente do que passar Tá por bom. esse. Só para garantir que não vai perder a carteira de fundo. Tá bom, E não salvar as outras palavras aqui, com gente do lado também. tá bom. Só questão de segurança. Todo mundo. Alguém mais tem esse mesmo desafio que já tem uma carteira instalada, uma carteira MetaMask instalada no navegador? Tá todo mundo. Você conseguiu resolver ou tá tudo bem? Perfeito. Então tá bom, gente. Aí eu vou ajudar a Bárbara aqui. Eu vou pedir para vocês agora lá no pad. Eu vou copiar a lista de nomes que vocês fizeram primeiro. Eu vou copiar essa lista mais para baixo. E cada um vai colocar do lado do seu nome o endereço da sua carteira que foi criada agora para a aula. Peraí. Eu vou passar no passo. Vou criar aqui com vocês. Podem ir acompanhando, a gente já chega no endereço. É para criar 2 endereços. Sim, 2 contas. Eu vou fazer o passo a passo aqui com todo mundo agora. Então, todo mundo chegou nesse comércio, né? E aí, a primeira coisa que a gente pergunta é se você já tem essas 12 palavras, se você quer usar a mesma carteira. Então, isso é útil se você já tem o MetaMask instalado em outro lugar e você quer acessar essa mesma carteira no seu novo computador, no seu celular. Mas, no caso, a gente quer realmente uma carteira do zero, porque é uma carteira de testes. Então, a gente vai criar uma carteira. O MetaMask vai perguntar se você quer participar, né? Se a gente pode coletar dados anonimizados, que a gente não coleta valores, nem endereços, nem transações, nem nada que associe à sua identidade. É só para a gente melhorar as features, né? Então, eu vou falar concordo, mas vocês fiquem à vontade. E aí, a etapa seguinte é criar uma senha. E aí, eu vou parar aqui. Essa é uma carteira de teste que a gente está criando, então, como a Solange falou, a gente não precisa se preocupar com a segurança dela, mas para a sua carteira de verdade, essa senha é o que vai ser usado para encriptar a sua frase secreta localmente no seu aparelho.
Então, é importante você ter uma senha forte para você garantir ainda mais a segurança dessa sua frase secreta. Então, a gente pode criar uma senha que não precisa ser forte porque é uma carteira de teste. Tudo bem se eu perder essa senha, Bárbara? Essa é uma ótima pergunta. Desde que você tenha a sua frase secreta de recuperação, tudo bem se você perder sua senha. Você sempre vai poder acessar, tanto no MetaMask como em outras carteiras, os seus fundos. Porque, como eu comentei antes, a frase secreta de recuperação é o que dá autoridade, né, poder sobre aqueles fundos. Então, essa é a chave mestra máxima para tudo que tiver naquela sua carteira. Todo mundo chegou até aqui, pelo menos? Beleza. E aí aqui é um videozinho que eu vou pular agora, mas só contando um pouco sobre a segurança, sobre como você deve guardar a sua frase secreta de recuperação, que é super importante. E aí a gente chega nessa parte que é justamente a exposição da frase secreta de recuperação. O que eu vou recomendar que a gente faça aqui, para todo mundo que ainda está nessa fase também, é que a gente clique em lembrar mais tarde. Porque a gente, não precisa lidar com essas 12 palavras agora e abrir as 12 palavras a gente está expondo para todo mundo que está do lado, por mais que seja uma carteira de teste, as melhores práticas é que você nunca revele essas 12 palavras numa sala cheia de pessoas, que você não conhece todo mundo que está ali. Então é sempre bom você fazer num lugar privado, onde você possa anotar, guardar de uma forma segura essas 12 palavras. Então eu vou pular, e aí a gente já está com a carteira instalada. E a gente pode usar tanto essa visão aqui da tela inteira, como se vocês vierem aqui nesse ícone da extensão de vocês podem prender o MetaMask aqui em cima, e vai ficar uma raposinha aqui que você pode clicar para acessar a sua carteira. E aí eu vou pausar aqui só para checar se está todo mundo aqui junto comigo também, para a gente ir para o próximo passo da Solange. Boa. Se você puder ir no pad agora, Bárbara, a gente consegue ver como é que eles estão. Porque aí a gente vê quantas pessoas já colocaram o nome do lado da carteira. Aí se você for para a segunda lista, aí pode ser. Algumas pessoas colocaram na lista de cima, tá, gente? Passa para a lista de baixo, porque a lista de cima eu copio e colo muitas vezes durante a aula e faço perguntas para vocês. Então a lista de baixo é onde eu gostaria que vocês colocassem as carteiras de vocês. Boa, perfeito. E se alguém tem alguma dúvida, o endereço da sua carteira aparece aqui, onde está escrito Account 1. Você pode clicar para copiar e aí só vir aqui no pad e colar. A gente vai ser o próximo passo, a gente colocar a testnet. Mas o seu endereço pode ser o mesmo entre a mainnet e a testnet. Por isso que não tem diferença. Você tem uma dúvida pra gente ver? Oi, então, a minha dúvida é a seguinte. O MetaMask está ligado ao navegador, mas não necessariamente ele está ligado à minha conta que está logada, por exemplo, no Google. Não. Então, por exemplo, se eu deslogar, trocar minha conta do Google, tanto faz. O MetaMask vai continuar conectado ao meu navegador. Eu acredito que sim, mas eu perguntaria, eu vou checar isso depois e a gente responde. Obrigada. Mas deveria ser localmente mesmo, acho. Eu vi que algumas pessoas não colocaram o endereço ainda. Todo mundo conseguiu pegar o endereço, abrir a carteira e pegar o endereço?
alguém precisa de ajuda, a gente tem os monitores também que podem ir até vocês e ajudar também. Ó, gente, eu falo pra vocês que assim, a gente expõe quem não colocou o nome aí, quem não fez, tá? Então eu nas aulas eu costumo, ó, Fabrício, Eric, Richard, Alexandro, Camila. Vocês precisam de ajuda? Ah, quem pôs na lista de cima, por gentileza, passa pra lista de baixo. Eu vi que o Diego correu pra colocar o dele aqui, começou a chamada, ele foi rápido. Beleza, eu vou começando os próximos passos. Quem tiver dúvida, chamem os monitores, por favor. Então, como eu comentei, eu vou abrir aqui, cliquei na raposinha para abrir minha carteira de novo. E como alguém trouxe, a gente está na rede principal da Ethereum, que é a rede onde os fundos realmente têm valor. E a gente vai usar uma rede de teste para todo o Bootcamp. Então, a gente vai vir aqui, clicar em abrir e clicar nessa opção, mostrar / ocultar rede de teste. Então, se você clicar, ele vai te trazer para essa configuração, onde você vai ativar a opção de mostrar as redes de teste. E aí você pode sair depois, e quando você clicar de novo nesse modal, você vai ver que apareceu uma lista de redes de teste, a Hopstein, Koban, Winkeby, Goerli, todas essas estão aqui. Pode ir. Ah, calma, fala. Eu achei que você ia esperar o microfone e não te ouvi, desculpa. Alguém passa o microfone. Sim, vou repetir. Você clica aqui, tá vendo Mainnet do Ethereum, nessa parte de cima, se você clicar, aparece essa opção, mostrar / ocultar rede de teste. Se você clicar nela, você vai ser levado para essa configuração, que é mostrar rede de teste, e você deve ativar. Vai estar desativado, e aí você ativa. Beleza? E aí depois você vai vir clicar aqui de novo na mainnet do Ethereum e ir para essa rede de teste Goerli. Eu nunca sei falar esse nome direito, mas vou arriscar. Solange me corrija se não estiver certo. Eu também não, eu falo assim também. Para mim é Goerli, Goerli, tudo vale. E aí a gente vai mudar, vai clicar nela e agora vai aparecer aqui em cima, rede de testes Goerli. Tudo certo no próximo passo? Tá todo mundo aqui junto? Dessa vez a gente não tem cola para Solange fazer a chamada e falar quem não fez. Mas, então eu pedi pra gente voltar pro pad e você colocou o link da falsa. E aí a Solange está adicionando agora um link que a gente vai usar para pedir fundos para essa carteira. Então eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui também, mas vai ser um link que vai pedir o nosso endereço e talvez um tweet nosso com o nosso endereço para enviar fundos, esses Ethers que não têm realmente valor, para a nossa carteira. Então, bom, gente, eu coloquei lá primeiro o endereço desta testnet. E vocês viram, eu vou, até pode ficar aí, pode não ter problema. Vocês viram que tem várias testnets, né? Por que tem tudo isso, né? O que acontece? É que essas testnets, elas foram de momentos distintos até da evolução do Ethereum. Aí a gente está trabalhando então no blockchain do Ethereum, daqui a pouco eu vou falar mais para vocês sobre isso. E a Goerli é a testnet mais nova que eles têm. Algumas outras até logo vão ser descontinuadas. Por isso que a gente vai trabalhar na Goerli até. Um dos grandes desafios para a gente quando está desenvolvendo em testnet é que a gente tem alguns produtos que a gente usa que eles escolheram uma testnet. Aí você vai usar o outro produto que escolheu a outra testnet. Então, tem horas que a gente tem que fazer os nossos testes em mais de uma, porque a gente quer interagir com o produto que está em uma, a gente quer interagir com outro produto que está na outra. Então, existe esse caos aí durante as testnets e vocês vão aprender muito a usar tudo isso. No caso da Goerli, primeiro eu coloquei o link para vocês dela. Lá vocês vão achar um faucet que você só coloca o seu endereço e ele te dá um pedacinho pequenininho. Um pouquinho só de Ether da Goerli. Tem um outro que você faz um tweet e aí a gente consegue pegar uma quantidade maior, tá? E
ela levantou lá, isso. E você faz o do tweet para mostrar para eles com o endereço tudo? Porque o tweet é assim, ele vai abrir um tweet para você tem que colar sua carteira nesse tweet, e daí o link do tweet que você fez é o que você vai colocar no Faucet. Então a Bárbara vai fazer isso agora. Pergunta? Na MetaMask, quando eu vou adicionar uma outra testnet, por exemplo, eu vi lá a mensagem de tome cuidado, essa testnet não está verificada, ela pode... Como é que eu verifico quando eu for adicionar uma outra testnet ali? Quais cuidados eu tenho que ter ao escolher ou decidir se eu baixo ou não? O exemplo que a Solange deu dessa Gorli, entrar no site oficial e entender como é que funciona aquela testnet. Para uma testnet em si, não existem muitos riscos, porque se você está ciente que nada ali tem valor, você não tem nada de fato para perder. Isso é mais um risco quando você está adicionando uma outra rede que realmente lida com valores reais. Por exemplo, existe a Polygon Mainnet, existe Binance Smart Chain, Arbitrum, Optimus, existe uma série de outras redes que você também pode usar para essa carteira. E é sempre bom você revisar se as informações batem com o site oficial, com quem te indicou para usar isso, que é uma pessoa que você confia, se dá tudo certinho. Uma vez que eu baixar a rede, por exemplo, ela vai ter acesso ao meu dinheiro que está guardado numa outra rede, por exemplo, ela conseguiria isso? Não. Então, vamos deixar isso para depois, porque como a gente está falando já de blockchains, de redes e tal, você vai precisar ter mais conceitos para entender isso, tá? Agora vamos fazer a parte prática, que é entender como é que usa uma carteira em uma rede, tá bom? Tá bom. Beleza, então eu vou fazer aqui pedir os fundos através do Twitch. Eu vou então abrir o MetaMask, copiar o meu endereço, que é onde eu quero receber esses fundos, e vou criar aqui, colar no meu tweet e escrever um tweet. Você pode escrever coisa em volta, então vou escrever tipo Bootcamp, Ethereum, Rio. E vou twittar. Aí agora meu tweet está aqui, tá? Já na rede social, eu copiei o link para ele e vou colar aqui no site da Faucet. E pedir aqui, me dê Ether. Responder o CAPTCHA, que é sempre muito difícil e chato. Deu um erro. Tá sem. É isso, tá sem fundo? Então, eu vou fazer uma outra lista agora pra gente entender quem é que vai precisar de Ethers e o que vai acontecer, tá? Oi. A gente aqui tá dando erro de todos os jeitos, tá? Aconteceu a mesma coisa comigo. O que acontece é que alguém mantém essa carteira meio que pública que fornece Ethers para as pessoas, né? E muitas vezes, quando muitos desenvolvedores estão trabalhando naquela rede de teste, todo mundo pede e a carteira fica vazia. Então, isso é um problema que acontece de fato. Desculpa? Então, a Chainlink tá na Gurley, eu não lembro, é isso que eu tô vendo agora. Então, mas a gente tá querendo da Gurley agora. Tá bom, então peraí que eu vou preparar uma tática de guerrilha aí que a gente vai ter que enviar Ethers pra vocês, tá? Dá um minuto. A Solange vai resolver aqui, mas podem fazer perguntas enquanto isso. É porque o erro que parece aqui é o erro de domínio, né? Não parece ser um erro de fundo aqui. É um erro de domínio? Não sou eu. No Twitter você fez o site nem tá aberto? o site não abre. Caramba, estranho. Mas eu consegui entrar e também funcionou pra mim, então. O site tá sem fundo. Tá, então olha, como é que a gente vai fazer? Eu fiz de novo a cópia da lista onde tem os endereços. E aí, quem já tem Ether vai escrever do lado OK. E quem não tem, vai escrever preciso, alguma coisa assim. Então, por exemplo, eu vou pedir para a Bárbara. Bárbara, vai lá na linha 127 e envia envia até assim, mais de um que seja para a Esther. Aí você vai mostrar como enviar Ethers.
Aí a Esther, ela vai enviar para os 2 próximos da lista um pouquinho. Então você envia e ela tem que dividir com os outros 2. Boa, mas o pior é que eu fiquei sem teste da Também. Ah, então tá. Então, vamos lá. Eu vou copiar o seu e eu mando para você primeiro. E o meu eu não estou compartilhando ainda, depois começa a compartilhar no seu. Boa, então a Solange está copiando meu endereço. Eu também fiquei que nem vocês todos sem dinheiro nenhum nessa rede de teste. Então, eu sei que vocês não estão vendo, mas a Bárbara pode mostrar mesmo sem vocês verem, tá? E depois ela mostra fazendo de verdade. Então você vai lá no MetaMask, onde você teria os seus Ethers, e eles já trocaram a rede, né, gente? Vocês já estão na rede verde selecionada. Aí tem lá o botãozinho de Send. Enviar. E aí um campo para você colocar o endereço da pessoa que você quer enviar. Então eu copiei o endereço da Esther e vou clicar aqui em enviar. Só que ele fala que eu não tenho dinheiro para enviar, o que é uma verdade. Então eu vou seguir aguardando o envio da Solange. Mas é bem simples o processo de enviar, só clicar em enviar, colar o endereço da pessoa que você quer enviar e depois clicar em confirmar. Muito bom. Eu já enviei, eu estou com uma transação pendente. E, Bárbara, você consegue... Olha só, eu tô rica agora. Eu tô com 10 Ethers. 10 Ethers na minha conta. Então eu vou fazer aqui o processo de novo de enviar para Esther. Então você vai enviar isso para a Esther, envia 1 para ela e a Esther divide 0,25 para cada um, para os próximos 4, tá? Aí, então a Esther vai mandar para o Roberto Beatriz Júnior e ela tem um pouquinho, tá bom. Eu vou mandar para o Matheus também agora. Vou mandar 1 para o Matheus. Enquanto isso também, cadê os meninos Jordan? Vocês têm... Do you have Ethers? Early Ethers. So, you can pass with some guys. Vocês podem levantar a mão e eles vão mostrar para vocês como é que eles passam da carteira de celular deles para vocês lendo o QR Code. Eles vão fazer umas experiências com vocês também, tá? Então vai ficar uns 5 minutos meio caos por aqui, a gente fazendo esse tipo de coisa. E todo mundo que já tiver, não esquece de atualizar na lista que você já tem fundos, pra gente ir ajudando quem não tem. Isso, mandou colocar um ok aí do lado. Para quem está mandando, o que é. Você fez ao vivo, você sabe como mandar para a Esther, né? Fez. Então, ó, por exemplo, agora eu estou pedindo, eu vou fazer de baixo para cima também, ó. Luísa, o Jordan vai mandar para você e aí você vai mandar para os que estão 0,1 para cada um que está embaixo na lista, tá? Então, Luísa, please, first. One. Yeah. Sim, para a gente fazer todos os testes que a gente precisa, 0,1 é o suficiente. Então, se vocês puderem, para quem a gente mandou 1, vai dividindo aí com os outros 9 em volta. Então, a Bárbara vai mandar de novo e vai fazer ao vivo. Aí ela vai mandar para a Beatriz. Seu endereço tá aqui. Fala qual linha que é o seu endereço para ela, Beatriz. Aqui. A Esther enviou. Aqui tá falando que a Esther enviou. Isso, vamos mandar para os outros aí. Mas você quer mandar para as pessoas, né? Ó, por exemplo, uma coisa. Fabrício Fernandes.
Se a gente não tem o seu endereço, não tem como a gente te mandar os apps. What's your name? Luísa, você deve ter um agora, então pega os outros que estão ali embaixo de você e distribui para eles, por favor. Jordan, could you send it to... Onde está a Gília Vieira? Tá bom, então o Jordan vai mandar para você, tá? A Jordan, line 159, Gília Vieira. Tá, eu vou mandar mais para você também. Não, vou ficar baixo. Você tá assim. Se você tem, pega o link da lista que tá preciso do lado e vai mandando. Põe um ok do lado e manda. Sentadinho ali. Sentou ali, ficou direto. A menina? Sim. Ela não se mexeu. Ela não vai mexer. Não, eu tô falando só que vou tocar, sentar na porta da mesa. Se você preferir botar ela pra dentro assim, pra tu encostar as coisas por enquanto, se precisar, bota mais plano. É certo, tudo lá, né? Obrigado. O Otávio Sorriso, depois se quiser pôr um sobrenome pra gente te achar. Cadê o Otávio? Onde está o Otávio? Oi, tá bom. Tô mandando pra você. Só. Eu enviei 0.1, mas a conta não tá fechando. Agora eu tô com 05999. Que pergunta legal! Você quer explicar, Bárbara? Posso explicar? Como eu comentei que quando alguém perguntou das negócios de matemática, eu comentei que aparece de fato uma taxa quando você está enviando uma transação. Mas essa é a taxa da tecnologia, do blockchain. É uma coisa que a gente chama de gas. Para toda transação on-chain, no blockchain, que você for fazer, enviar criptomoeda para alguém, interagir com um contrato inteligente, chamar algum método de contrato inteligente, você sempre vai pagar um gas, que é para aquele sua ação ser incluída em um dos blocos da cadeia de blocos do blockchain. E aí a Solange vai entrar um pouquinho mais na tecnologia em si, mas toda interação com o blockchain tem essa taxa que vão para os mineradores da rede, que estão mantendo toda essa rede blockchain segura. Muito bom. Enquanto isso, vocês estão enviando algumas coisas, eu conto umas histórias assim. Foi janeiro de 21, eu fui mandar uma transação para a rede numa época que estava muito cara até, uma transação mainnet mesmo para publicar um smart contract. E eu mandei com um gas baixinho. E o gas, eu vou explicar, já vou adiantar algumas coisas para vocês sem slide mesmo, tá? Então, quando a gente fala em gas, a gente está falando em combustível para a rede. Quando a gente envia uma transação para o blockchain, já eu falo mais do que é o blockchain em si, a gente precisa pagar para que esta transação seja incluída em um bloco e aí sim essa transação realmente esteja segura na rede. Se você paga uma taxa muito baixinha, os mineradores não têm interesse em colocar sua transação num bloco. O que acontece? Sua transação fica lá esperando. No blockchain do Bitcoin, por exemplo, se você mandar uma transação com gas muito baixo, lá a gente chama de fee mesmo, de taxa mesmo,
Ele vai ficar 2 semanas no que a gente chama de mempool, que é uma fila de espera, e aí ele desaparece da fila. No Ethereum, não. No Ethereum depende de qual é o nó que está enviando a sua transação para a rede. Então, essa transação que eu contei para vocês, por exemplo, eu fiz pela MetaMask e com gás baixíssimo, 3 meses depois minha transação estava lá esperando. E o que aconteceu? Tudo que eu tinha de transação depois dessa, naquela carteira do MetaMask, não vai para frente. Então, eu travei uma carteira minha com ETHs de verdade, porque eu resolvi economizar. Não tinha jeito ali. O que aconteceu muito tempo depois, eu nem lembro se essa aí se eu cancelei ou se eu alterei esse gas. E até a pessoa fala, mas eu consigo cancelar uma transação que eu mandei para o blockchain? Enquanto a transação não estiver dentro de um bloco, enquanto estiver nessa área de espera que chama mempool, existem algumas formas de você fazer isso. Quando a gente está falando de uma carteira, toda carteira ela tem um número sequencial que são as transações. Então, transação 1, 2, 3, 4, 5. Então, a transação 20 não processa antes da 19. Se eu mandei a transação 19 e a 20 e a 19 está parada lá 3 meses, se eu mandar outra transação com esse mesmo número, a gente chama de nonce. Se eu mando esse nonce 19, eu mando outra transação falando, olha, essa transação tem que usar o nonce 19. Ela vai substituir a anterior porque ainda não está no blockchain. Então, dessa forma, eu consigo mandar, por exemplo, uma transação até com 0 taxa para não fazer nada e cancelar o que eu tinha lá antes, ou eu consigo mandar exatamente a mesma transferência com um gas maior. São técnicas que a gente tem. Há um tempo atrás, um amigo meu me procura lá no WhatsApp desesperado porque ele mandou uma transação para um scam e não tinha confirmado ainda. Ele, meu Deus, como cancelar esse negócio? Bom, já confirmou? Não, tá bom. Então faz isso, ele conseguiu cancelar, me agradeceu, tudo. Mas a gente, tem essas técnicas que a gente consegue fazer, não é toda a carteira. Na MetaMask a gente consegue, por exemplo, numa situação como essa, nas partes avançadas, tá? Isso não é básico, mas você vai lá e fala que eu quero que a transação vá neste número aqui, neste nonce. E aí você troca esse tipo de coisa. Mas eu já estou adiantando umas coisas avançadas para vocês sem falar o básico, tá? Mas daqui a pouco eu vou colocar para vocês o que é blockchain. Tá? Sinceramente, eu confesso que a gente está 1 hora atrasado na programação. Então eu vou falar bem rápido essas teorias, eu vou colocar mais teoria pelo meio da prática e menos tempo de slide, tá? Para correr atrás disso. Boa. Enquanto isso, eu já chequei aqui, mandei pra todo mundo que não tava com ok do lado, mandei também. Então, já tá tudo certo, todo mundo tem fundos. Perfeito. Então, Bárbara, você tem mais alguma coisa que você queira falar em 3 minutos? Não, gente, só agradecer mesmo, falar que a gente vai estar por aqui, se vocês quiserem conversar, tirar dúvidas, podem sempre chamar a gente. E, na verdade, uma última coisa só, tem esse QR Code, se vocês quiserem acessar os slides, ter acesso depois. E esses links de nosso Discord, nosso Twitter, documentação para desenvolvedores e as vagas estão abertas também no nosso time. E com isso eu encerro. Muito obrigada mesmo. Qualquer coisa também. E vou deixar um pouquinho isso na tela e a Solange já vem entrar aqui também. Vamos